Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, desta vez aqui na LBV em Brasília, Distrito Federal, em que a gente tem a honra de participar de mais um grande evento na área da segurança pública em defesa. A Última Raça está como mídia oficial deste importante evento que recebe profissionais do Brasil inteiro, o primeiro seminário integrado de segurança pública e defesa, promovido pelo Conselho Representativo dos Órgãos e dos Profissionais de Segurança Pública do Brasil. Recebo aqui no nosso podcast, volante da URMove, meu grande amigo, secretário executivo de Segurança Pública do Distrito Federal e também secretário executivo do CONCESP. Seja muito bem-vindo, doutor Tiago. Muito obrigado, meu amigo Luciano, mais uma vez aqui com o privilégio de poder bater um papo aí sobre um tema que é do nosso interesse, um tema comum, né? Que é a segurança pública aí de um modo geral. Não, e a honra é minha, não é a primeira entrevista, né? Tivemos a oportunidade de ter uma entrevista no ILAB, né, que aconteceu ano passado. Esse ano vamos ter o ILAB aqui novamente. Eu já aproveito a oportunidade de convidar a todos para o ILAB, que constituiu-se uma referência como evento na segurança pública, e o doutor Tiago vai ter a oportunidade de falar um pouco aqui do ILAB, né, doutor Tiago? Exatamente, né? A gente vem aqui mais uma vez a Brasília, capitaneado pelo Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública, onde eu ocupo a função de secretário executivo, para mais uma vez realizar esse grande evento, que é um evento que traz toda a segurança pública nacional. Trazemos aí todos os secretários de segurança pública, os comandantes gerais das polícias militares, os delegados gerais das polícias civis, diretores das polícias técnicas científicas, além dos colegas do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, né, Departamento de Trânsito, agentes de trânsito, enfim, Polícia Penal. Então trazemos aí todos os atores que fazem a segurança pública do nosso país, pensando do ponto de vista tanto dos estados como também do governo federal. Então teremos aí a participação efetiva do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, trazendo aí os atores, as diretorias, as secretarias que fazem esse trabalho. Mas, doutor Tiago, eu participei, inclusive, como mídia oficial do evento e me surpreendi muito mesmo. É lógico que a gente sabia, apesar de só ter uma edição, vamos ter a segunda agora, mas é um trabalho árduo de um ano, praticamente, né? E ficou um evento muito bom, e diferenciado em relação aos demais, né? A gente sabe que nós temos grandes, né, feiras de segurança pública e defesa aí, com anos de edição, né? E o ILAB, no primeiro ano, já foi um sucesso muito comentado no meio, seja das empresas, das autoridades e também dos profissionais de segurança pública, né? Pelo nível, como o senhor falou, da participação dos integrantes das Forças de Segurança Pública do Brasil inteiro, seja também dos diversos conselhos, né? Não só o Conselho Nacional dos Secretários de Segurança Pública, o órgão promotor, mas o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, dos Corpos de Bombeiros, né? Ligabom, com o CPC da Polícia Civil, as guardas municipais, enfim, reuniu os principais órgãos, né, que, de certa forma, representam os organismos da segurança pública e também grandes empresas, né, CEOs, diretores. Então, a gente percebe que, já na sua primeira edição, o ILAB demonstrou aí para que viria, né, e não é à toa que teremos a segunda edição. Agora em março, se eu não me engano, né? Exatamente. De 3 a 6 de março, nós teremos a segunda edição do ILAB. E qual foi a perspectiva? Por que o evento, acho que foi o diferencial do evento do ILAB? Enquanto CONCESP, a gente sempre participava desses grandes eventos de feiras, né, de exposição. A gente sempre percebia que o foco ali era muito a atividade de exposição, a exibição de produtos, serviços pelas empresas. Então, a gente percebeu que, às vezes, faltava um espaço de mais diálogo entre os profissionais de segurança pública. Então, o CONCESP resolveu promover, convidar para esse evento
chamando os demais conselhos, né, fazendo essa grande articulação, mantendo aquela visão que tem as empresas fazendo a exposição dos produtos, que a gente sempre tem que estar atento às novas tecnologias, mas também trazendo o debate institucional. Porque a gente percebe, a segurança pública hoje é o tema número 1 de preocupação do brasileiro. Então a gente tem que aproveitar que Brasília é o centro político do país, né? O doutor Sandro Avelar, o nosso secretário de Segurança Pública, ele estava à frente da presidência do CONCESP e resolveu, vamos trazer para Brasília também, não só, vamos trazer para Brasília também o debate da segurança pública nacional, trazendo governo federal e estados. A gente tem a perspectiva, que é bem interessante, porque segurança pública não se faz só pelas forças federais, não se faz só pelas forças estaduais, é o conjunto, é o diálogo federativo, que a gente tem conversado bastante sobre isso. Então, para esse próximo ILAB, a gente tem a participação efetiva do Ministério da Segurança Pública, ladeado aí com os secretários de Segurança Pública, os demais atores da segurança pública. Então, eu acho que essa visão diferente, né, de ouvir o profissional da segurança pública, eu acho que esse é o diferencial do ILAB, ao fazer uma grande plenária. Então, a gente, ao invés de ter só reuniões separadas de cada conselho, a gente traz um grande painel temático com todos os presidentes desses conselhos reunidos à mesa para debater os temas de interesse comum, junto com o Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, agora com o nosso novo secretário nacional, o doutor Chico Lucas, ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Piauí. Então, vem com essa cabeça, com essa mentalidade de integração, de cooperação federativa. Eu acho que tem tudo para ser um grande sucesso. Todos os profissionais de segurança pública do Brasil estão convidados. No site do ILAB tem lá o convite com o link de inscrição, é gratuito, não tem custo nenhum. Então, a gente quer fazer esse debate profícuo. Sem querer me estender muito, mas assim, a gente deixou o aprendizado que ficou do primeiro ILAB foi o resultado efetivo para a segurança pública. Então, lá nós discutimos com o próprio relator da PEC da Segurança Pública, que esteve presente, falando sobre o projeto. Então, nós debatemos a PEC da Segurança Pública. O CONCESP apresentou um texto alternativo ao Ministério da Justiça com várias sugestões importantes na parte de financiamento da segurança, na parte da articulação federativa, de competências. Esse foi um ponto importante, mas o ponto-chave que eu gostaria de dizer é que desse evento saíram 9 anteprojetos de lei. Né? Foram projetos construídos a várias mãos por todos os secretários de Segurança Pública, e esses anteprojetos foram apresentados a todos os conselhos e todos saíram de lá com um registro fotográfico histórico, em que todos, com aquele pacote de anteprojetos em mãos, com uma foto assim, histórica, em que esses projetos foram apresentados efetivamente. Então, nós tivemos com o presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, levando esses projetos legislativos, e ele, de antemão, já falou assim, eu vou encabeçar e vou apresentar esses projetos, e assim foi feito. Né? Eles se transformaram em 8 projetos de lei, efetivamente, todos ganharam prioridade legislativa e 4 já estão aprovados, inclusive na Câmara, já tramitam no Senado Federal. Então, isso mostra como essa construção, esse diálogo federativo entre as corporações e entre os entes, como o resultado pode ser bom para o nosso país. Né? A segurança pública que vai crescer com isso, vai se engrandecer, e a gente espera sair mais uma vez com projetos aprovados, com grandes iniciativas, porque no ano em que a gente tem percebido a segurança pública como um grande destaque, a gente precisa dar uma resposta para a sociedade. E nós, né, o senhor como coronel, eu como delegado de polícia, nós temos essa obrigação como profissionais, né, de estar buscando as melhores soluções para o nosso país. Lembrando que o doutor Tiago também é delegado da PCDF, né, nossa co-irmã aqui no Distrito Federal. Doutor Tiago, o ILAB, assim, pela sua fala e, obviamente, pela nossa experiência, né, de ter participado do evento como mídia oficial, o que a gente percebeu de diferente, em nível de, sobretudo, de excelência, é justamente primeiro por ser organizado pelo CONCESP, que é o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública. A gente sabe que todas as outras instituições há os seus conselhos, como eu falei, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Polícia Científica, as guardas municipais, e até pela qualidade, pela proximidade com que o CONCESP tem em relação aos secretários mais próximos do governador, a gente percebe que o CONCESP ele pode assumir, quase como um guarda-chuva de apoio e de colaboração, preservando, obviamente, a independência dos outros conselhos,
mas como esse elemento de articulação. E a entrega que o Concesp fez do ILAB é uma entrega muito positiva para a segurança pública como um todo, mas também para os diversos órgãos, independentes e federais, estaduais, municipais, Polícia Civil, Polícia Militar. Foi um grande presente que o Concesp construiu. Eu sei que tem muita mão do senhor, como o senhor falou também, doutor Sandro Avelar, né, nosso secretário de Segurança Pública aqui no DF, que passou a gestão para o doutor Jean e entregou esse grande presente, que, na verdade, o doutor Jean também trabalhou nele, né? Exato. Já fazia parte do Concesp. Então, essa entrega é como um evento preparado pela polícia, porque a gente sabe que existem empresas e outras instituições, né, que também com muita excelência, como o COP, né, o Sansone, um grande amigo, Parceiro. a LAAD, que inclusive é parceiro, né, do ILAB, a LAAD, Mostra BID. Lógico que a Mostra BID tem uma correlação entre as indústrias de defesa, mas o Concesp ele é uma iniciativa paraestatal, por assim dizer, porque, obviamente, não tem recursos, né, não tem fins lucrativos, e então consegue fazer essa grande entrega, sem, obviamente, também, e aí que eu acho interessante, despender recursos públicos para isso. Então, há toda uma construção, uma relação ética, proba, legítima, legal, respeitando o compliance, também com a iniciativa privada, que é importante essa aproximação entre o público e o privado, para que o público conheça as tecnologias que o privado Exato. tem, com investimentos, né? Então, o ILAB, ele promoveu e promove tudo isso, para além de ser um evento também de caráter técnico-científico, como o senhor bem disse, e a gente percebe pelo nível dos palestrantes e pelos temas discutidos que são de interesse da sociedade brasileira, e não é à toa que o Concesp, articulando com os outros conselhos, conseguiu fazer, num momento muito importante da segurança pública brasileira, que é o debate sobre a PEC da segurança pública, e muito do que foi discutido no ILAB passado foi incorporado, e hoje a gente já sente, já recebe os frutos do que foi debatido. E 2026 aí vem com força total também, né, doutor Tiago? Exatamente. Eu acho que você conseguiu dar um panorama bem completo sobre como é o evento, como é a participação do Concesp, porque você falou muito bem, né? O Concesp, o que ele reflete? Ele reflete a união dos secretários de segurança pública. E quando a gente olha para o Estado, a secretaria ele é o grande elo, né? Exato. Que une ali Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Departamento de Trânsito, e é o ente político, por assim dizer, da gestão estadual, e que, trazida para o ambiente dos conselhos, ele também é esse elemento agregador dos demais conselhos. Então, acho que ele tem a legitimidade para trazer os comandantes gerais, os delegados gerais, né, os diretores gerais, e fazer com que essa comunhão, né, de esforços e de interesses comuns possam se refletir em boas entregas. Então, o evento vem com esse espírito, vem com essa parte de inovação, de tecnologia das empresas que vão expor seus produtos, porque isso é interessante, você colocou muito bem, né? A segurança pública ela depende cada vez mais, principalmente de tecnologia. Eu tenho dito muito, né? Inclusive estava semana passada conversando com o pessoal da ABIND, que é o pessoal da indústria de defesa, que até 2020, aproximadamente, 2019, os estados e as forças policiais careciam muito do básico, né? Era o colete, era a viatura, era o armamento, que eram muito ruins ou deficitários, né? Às vezes não tinha para todo mundo, ou o colete era vencido. E aí a gente percebeu uma alavancagem na qualidade do básico da segurança pública, né? Então, hoje, a realidade é bem diferente. Você tem as polícias, de um modo geral, bem equipadas, coletes novos, viaturas novas, armamentos bons, né, armamentos importados. Então, a realidade do básico, do básico da segurança melhorou bastante. E aí, quando você tem um básico suprido, você começa a enxergar como é que a gente pode melhorar. Então, a gente vê que hoje a segurança pública está muito indo para o lado da tecnologia. Então, aqui em Brasília, o trabalho que a gente executa, e você conhece muito bem, a gente tem investido cada vez mais, né? Eu, lá, enquanto secretário executivo de gestão, tenho acompanhado de perto todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo sobre tecnologia,
né, gestão da informação, integração de bases de dados, uso de analíticos para análise preditiva, reconhecimento de padrões, reconhecimento facial, leitores de placa veicular. Então, assim, a segurança pública ela vem se redirecionando com esse aporte, com a importância do financiamento que é para a gente poder custear esse desenvolvimento. Então, a nossa parceria com o pessoal da defesa é muito importante. Então, Mostra BID, que é organizado pela ABIND, é importante. O COP Internacional do Sansone, que acontece no segundo semestre em São Paulo, é um grande parceiro estratégico. E essas parcerias nos mostram o quanto é importante o estabelecimento de um calendário de eventos da segurança pública, né? Então, a gente tem uma parceria, por exemplo, no primeiro semestre, o nosso intuito é estabelecer o encontro do CONCESP no iLab como o encontro em Brasília, que é muito importante que se diga, porque Brasília não pode ser vista só sob o ponto de vista político, mas também institucional. Então, trazer para Brasília essa discussão, o primeiro semestre em Brasília, segundo semestre em São Paulo, na COP Internacional, além dos outros eventos dos parceiros. Mas acho que essa previsibilidade que trazem esses encontros, o CONCESP sempre está lá no COP Internacional também, como nos últimos anos, e seguirá participando. Então, esse calendário mais ou menos fixo nos ajuda nessa previsibilidade e na própria articulação, né? Na articulação entre os conselhos, na articulação política, institucional, com a participação dos ministérios, de um modo geral. Então, o trabalho tem sido esse e a gente tem percebido que ele tem sido bem frutífero. Não, e o ILAB, assim como o COP, né, obviamente, sem desconsiderar o trabalho que tem sido feito, né, nas feiras que são preponderantemente de defesa, né? Então, a gente, nos últimos 2, 3 anos, a gente percebeu que o mercado ele se voltou muito para a área de segurança pública, né? A gente ia para essas grandes feiras, a gente viu um pouco a participação na área de segurança pública um pouco mais minguada, né, em termos de empresas, né, e o que a gente percebeu nesses últimos anos, né, e o ILAB ele é uma prova viva disso, pelo sucesso, da valorização desse ecossistema de segurança pública que envolve as empresas que produzem tecnologias, né, voltadas à área de segurança pública, para que elas tenham um espaço de maior prestígio e privilégio, né, que às vezes não encontra nas feiras de defesa, porque estão mais restritas a tecnologias, né, voltadas à área de defesa externa, assim como o profissional de segurança pública, Isso. de ter nesses eventos palestras, autoridades e tecnologias que ele vai utilizar no dia a dia dele. Então, querendo ou não, a gente vê até uma abertura, doutor Tiago, né, com grandes, como a Milipol, né, a Infocitac, já olhando para o mercado brasileiro, sobretudo da América Latina, né, e já com coparticipações, como no COP e o Infocitac, e também agora na LAAD, né, a Milipol. Então, a gente percebe que o mercado da segurança pública brasileira está muito aquecido, e nada mais lógico do que a gente ter eventos do porte do ILAB e do COP, né? Exatamente. Eu acho que o diferencial tem sido esse. Porque se a gente for falar em termos orçamentários no país, se investe muito mais em segurança pública do que em defesa. Exato. Né? Então, isso é um atrativo lógico para todo o mercado, não somente nacional, como internacional, para que a gente possa, como eu disse, né, se a gente tinha uma deficiência do básico, hoje isso vem sendo suprido a partir do quê? A partir de fontes de financiamento, repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que tem um papel fundamental nesse processo, e também a partir da atração de empresas estrangeiras, né, que eles trazem soluções e equipamentos muito modernos e que, no final das contas, está ali para ajudar o policial e beneficiar também a sociedade. Então, essa visão de focar mais a segurança pública tem toda a razão de ser por conta disso. Então, se a gente tem grandes eventos de defesa com a segurança pública, às vezes até um pouco assim, com a participação muito pequena, eu acho que a gente tem tudo para poder seguir nesse caminho de evento da segurança pública. Embora a gente reconheça que essa relação segurança e defesa é muito próxima, né? Muitos materiais que a própria indústria produz são materiais de uso dual. Então, ele atende tanto a defesa como a segurança pública. Só que, cada vez mais, a gente tem visto um investimento
privado no direcionamento para serviços, soluções específicos para a segurança pública. E, doutor Tiago, o senhor falou muito bem dessa questão da produção, né? Por exemplo, inclusive a própria ABIND, né, uma associação que visa preservar a indústria brasileira, e é super adequado isso, né? No campo da segurança pública, a gente percebe que a gente ainda está, né, lógico que a gente tem grandes empresas, né, em que tem uma qualidade e uma excelência, mas a gente ainda depende de tecnologia vinda de fora do Brasil. A gente teve agora recentemente, né, está ainda em linhas para que, de fato, aconteça esse acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que, obviamente, vai prestigiar muito essa troca de tecnologia de produtos, né, entre a Europa e o Brasil, em que pese a gente ainda depender muito da tecnologia norte-americana, né? Mas são eventos como o COP e o ILAB que abre essa grande porta para que as empresas nacionais e internacionais apresentem as suas tecnologias dentro de uma competição sadia, em que, óbvio, se você consegue privilegiar a indústria brasileira por conta de emprego, crescimento, beleza. Agora, se há uma empresa de outro país que entrega uma tecnologia mais adequada e até mais barata, né, por que não aderir? Né? Então, acho que o mercado está aquecido e o Concesp ele teve uma visão muito inteligente, não é à toa que o ILAB é esse sucesso, né? Isso. Acho que a competição ele tem tudo para poder aperfeiçoar e modernizar o próprio mercado nacional. Né? A gente tem que partir das melhores referências. Então, o mercado se desenvolve na busca de atingir aquele patamar e superá-lo. Então, a gente tem percebido um avanço. O mercado de indústria de defesa nacional ele tem uma legislação bem específica, que até traz alguns aspectos de vantagem para a indústria nacional, que acho que a gente tem que trabalhar. A gente tem que fortalecer a indústria nacional, né, para que a gente possa também, não é tirar a competição, mas é permitir que essa competição fortaleça e melhore a qualidade da nossa própria indústria, né? E sempre tendo como foco o melhor equipamento, o melhor serviço para o policial, para a segurança pública como um todo. E, doutor Tiago, o senhor falou aí da relação do Concesp com o governo federal, com o Ministério da Justiça, Fundo Nacional de Segurança Pública, Senasp, e a gente percebe muito, né, e, obviamente, graças também ao trabalho do senhor como secretário executivo, né, no Concesp, é um trabalho de aproximação muito importante. É lógico que é uma via de mão dupla. A doutora Camila Pintarelli, que eu tive a oportunidade de já entrevistar por 3 vezes, né, tem feito um trabalho brilhante, é uma pessoa assim que sem igual, né, de uma capacidade técnica, uma entrega, né, ela está em todos os lugares, todo evento de segurança pública no Brasil a gente encontra ela, e ela auxilia muito essa mecânica, porque a gente sabe os conselhos não têm recursos para bancar os encontros e diversas outras medidas, e a doutora Camila, através de uma equipe bem conduzida, né, tem feito muito bem esse trabalho para possibilitar que os profissionais de segurança pública e as autoridades do Brasil inteiro possam se encontrar para se aperfeiçoar, para modular, né, para aprender a gastar bem o dinheiro público, e cada vez mais, né, na gestão dela a gente tem percebido que hoje os estados estão conseguindo efetivamente gastar com qualidade os recursos que antigamente eram devolvidos, inclusive, né? Então, esse ecossistema e essa aproximação, e eu percebo que o Concesp tem feito isso muito bem, né, os demais conselhos também, no sentido de construir essa ponte. E não foi à toa, né, que a gente acompanhou uma participação muito efetiva do Concesp, inclusive na indicação do Chico Lucas, né, que eu já tive a oportunidade de entrevistá-lo no ILAB passado, uma pessoa assim formidável, um ser humano incrível, que inclusive não é profissional da segurança pública, né, advogado, mas exerceu com maestria os números que, inclusive, né, até o Rodrigo Pimentel fala muito bem da gestão dele no Piauí. Inclusive, ele falou até que bebeu da fonte, no caso do policiamento comunitário, né, do DF como um exemplo, né, para aplicar lá, e o Piauí se destacou
O Chico Lucas, obviamente, com as qualidades dele, também se destacou, e não foi à toa que o CONCESP, né, fez essa indicação, né, e que bom que o Ministério da Justiça, dentro de uma visão inteligente, ponderada, né, ouviu o CONCESP e trouxe o Chico Lucas, que a gente ficou na torcida, e não tenho dúvida que ele vai fazer um grande trabalho à frente da Senasp, sobretudo por já conhecer todos os secretários, está ambientado e sabe que os conselhos vão trabalhar, porque, doutor Tiago, cada vez mais a gente percebe, como profissional de segurança pública, que a gente não pode ficar ilhado no município, no Estado, a depender do partido político, né? E o CONCESP, eu já participei de algumas reuniões e doutor Santo tinha uma capacidade ali de fazer a orquestração, porque a gente tem secretários de diferentes estados, realidades, partidos, né? Um bem mais à esquerda, outro bem mais à direita, outros do centro. E o doutor Sandro ele fazia muito bem essa articulação, né? O doutor Jean, obviamente, vai fazer da mesma maneira. Então, o CONCESP ele acaba sendo um grande órgão de apoio ao próprio Ministério da Justiça, no sentido de tentar equacionar questões que, às vezes, sob o ponto de vista político, são difíceis, né, de ser conciliadas. Né? Exatamente. O papel que o CONCESP assumiu, né, a partir da gestão do doutor Sandro, e agora dá continuidade com o doutor Jean, que era o vice-presidente, então já estava familiarizado e participou efetivamente de toda a construção até aqui. Então, dá continuidade a esse trabalho, até já dando uma visão ainda mais forte para o CONCESP, é justamente esse, aproximar estados e governo federal. Então, por isso que a gente fala muito de diálogo federativo. A gente tem os gestores estaduais, gestor federal. E foi muito louvável, né, a forma como o ministro Wellington chegou, já fazendo contato com o CONCESP, dando sinalização de que quer trabalhar junto. Então, isso foi muito bem recebido, né? Foi muito bem recebido. Foi muito feliz a atitude do novo ministro e foi muito feliz também na decisão de escolher o doutor Chico Lucas como nosso novo secretário nacional de segurança, publicação recente que saiu. Então, Chico Lucas, que já tem uma mente brilhante, um cara perspicaz, né, vinha conduzindo com maestria a segurança pública do Piauí. Ele que foi policial rodoviário federal, é procurador do Estado, advogado lá no Piauí, e tem essa visão de gestão. Então, acho que o diferencial do doutor Chico Lucas é isso, é a visão de gestão, a visão de querer aprender, de querer fazer novos desafios. Então, eu tenho certeza que ele chega na Senasp com essa mesma visão de desafios, né? Vamos contribuir com o doutor Chico Lucas, seja como CONCESP, seja como Secretaria de Segurança Pública do DF, seja como Polícia Civil, como delegado de polícia. Eu acho que ele tem tudo para poder fazer uma grande gestão. E dentro da Senasp, dentro das várias áreas que a Senasp tem de responsabilidade, porque a Senasp ela tem um status, um corpo praticamente de um próprio ministério. Então, ela é muito forte administrativamente e finalisticamente no âmbito das suas atribuições. E uma das áreas sensíveis e mais importantes, que bate justamente naquilo que a gente fala sempre, que é financiamento, é a área da doutora Camila Pintarelli. Né? A diretoria do Fundo Nacional de Segurança tem um papel fundamental, teve uma transformação a partir da gestão da doutora Camila, né, na questão da flexibilização, ouvindo o CONCESP, com relação a modos de se melhorar a execução dos recursos. Então, houve uma melhora significativa em termos de valores de execução, e isso reflete naquilo que eu tenho dito, né, que mais equipamento de melhor qualidade, melhores serviços para o policial e para que o policial também preste o melhor serviço. Então, a doutora Camila, que o CONCESP já manifestou o interesse que ela continue na Secretaria Nacional de Segurança Pública, da mesma forma como manifestou que gostaria muito de ver o doutor Chico Lucas como nosso Senasp. Então, a gente tem obtido êxito nisso. Né? O ministro convidou agora o CONCESP para se reunir, também vai reunir com todos os demais conselhos, inclusive foi uma missão que o doutor Jean, nosso presidente do CONCESP, ficou de fazer essa articulação, de passar os contatos, para que o ministro receba a todos, ouça a todos, né, e possa, assim, de uma forma muito democrática, muito importante, né, ouvir a todos e entender, segurança pública não se constrói sozinho. Né? Segurança pública não é um problema só de polícia, também é de toda a sociedade. E segurança pública, como a gente já ouviu antigamente, não é um problema dos estados,
É um problema de toda a sociedade. Uma coisa que o doutor Sandro Avelar fala muito, você conhece muito bem, né? A segurança pública ela tem que ser vista sob o aspecto da integralidade, né? Que está lá no nosso artigo 144. Segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Então, é muito feliz, né, quando a gente percebe gestores imbuídos dessa ideia, ouvir todos os gestores, todos aqueles que participam do processo. Então, a gente tem uma expectativa muito importante, muito boa na gestão que se inicia no Ministério da Justiça, e eu tenho certeza que eles poderão contar com todos os secretários de Segurança Pública por meio do CONCESP. Doutor Tiago, eu tenho acompanhado aí nas redes sociais, inclusive a gente já teve a oportunidade de divulgar muito nosso Instagram Ultima Ratio, né, que volta e meia, assim, o senhor está encontrando, que horas que o doutor Tiago, né? A gente sabe que o senhor tem 2 filhos, né? E a tocada na Secretaria de Segurança Pública e também no CONCESP é difícil. Qual o tempo que você tem para estar redigindo, escrevendo? E eu percebo, e você tem um papel muito importante no CONCESP, sobretudo na proposição e na forma de enxergar a segurança pública, uma visão sistêmica a respeito daquilo que é necessário ser feito, né, para que a gente possa alterar o estado das coisas, né, em relação à violência, criminalidade, crime organizado. E isso reflete na qualidade dos textos que a gente, volta e meia, aí, pelo menos uma vez por semana, a gente tem aí nos órgãos de imprensa um texto do senhor falando sobre segurança pública de uma maneira adequada aos tempos correntes, né? Não adianta escrever um artigo científico que ninguém vai ler, mas assim, de forma profunda, em poucas palavras, mas entregando pílulas, por assim dizer, de sabedoria, né, nos diversos órgãos de imprensa e atingindo organismos de imprensa que geralmente o profissional de segurança pública ele não consegue atingir. Então, gostaria de parabenizá-lo por esse trabalho. A gente, sempre que a gente se depara com o texto do senhor nos órgãos de imprensa, a gente replica e tem uma boa audiência, porque cada vez mais, né, eu como grande defensor da ciência policial, do debate inteligente, adequado sobre segurança pública, não partidário, e gostaria de parabenizá-lo por esse trabalho também. Eu fico feliz, Luciano, você como doutor em Direito e tal, para mim é uma honra receber esse elogio. Eu acho que isso parte um pouco de toda essa experiência que eu trago de assessoramento ao CONCESP, né? Agora eu estou partindo para a 6ª gestão como secretário executivo do CONCESP. Já fui secretário... Na PM a gente fala que é material carga, já é material carga, né, do CONCESP. Tem um patrimônio aqui gravado em mim. Patrimônio. Eu tive a oportunidade de 1 ano ser secretário executivo do CONCPC, que é o Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, né? Além da minha experiência na Secretaria de Segurança Pública. Eu acho que essa visão sistêmica que você falou, ela tem muito a agregar. A gente traz o conhecimento, a gente traz aquele conhecimento nosso, da nossa corporação, que é uma visão, é uma parte da visão da segurança pública. Então, quando a gente tem essa oportunidade, primeiro, de trabalhar fora, né, de trabalhar na Secretaria de Segurança, e depois de ter esse contato nacional com todos os secretários, a gente consegue enxergar qual que é a dor, qual que é o problema comum da Secretaria de Segurança, das secretarias ou da segurança pública. A gente fala muito do financiamento da segurança. Por quê? Porque isso é um ponto-chave. A gente percebe que saúde e educação tem percentuais mínimos de aplicação, tem fontes de receita. A segurança pública não tem. Então, a gente tem, quando a gente fala da questão do Ministério da Segurança Pública, é porque a gente tem o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, mas não tem o Ministério da Segurança Pública, né? Quando a gente fala de integração, a gente percebe que no âmbito federativo, a saúde e a educação ela está subdividida em esferas de atuação muito bem coordenadas. A segurança pública ainda carece disso. A gente teve uma evolução com a lei do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP, em 2018, mas hoje, se a gente discute PEC da segurança para dizer que a coordenação do sistema cabe ao Ministério da Justiça e da Segurança, né? Qual é o papel dos estados nesse processo? Qual é o papel dos municípios, que também tem uma participação? Então, esse debate nacional, eu comecei a trazer isso para alguns textos que eu tenho escrito. Então, são temas objetivos, que falam de problemas reais, problemas concretos, buscando destacar qual é o caminho para a gente melhorar. Então, se eu falo do financiamento da segurança, a gente tem um problema grave, às vezes, que é com relação a apostas, jogos de azar, as bets. A gente fala, por que não, então, a gente destinar parte da arrecadação tributária sobre as bets para a segurança pública? Porque quem vai sofrer na ponta
com o vício no jogo vai ser a saúde e vai ser a segurança pública. A saúde, para poder combater o vício no jogo da pessoa, e a segurança pública para combater o crime organizado, a lavagem de dinheiro, né? O crime que está em torno ali da questão dos jogos de azar. Mesma coisa quando a gente vai discutir pacto federativo, a gente fica discutindo. Pô, a gente tem um problema de fronteiras no Brasil. Né? Eu estudei muito sobre fronteira na oportunidade que eu tive de fazer o curso superior de defesa, né, na Escola Superior de Guerra. A gente vê qual é o papel das Forças Armadas, qual é o papel da Polícia Federal e qual é o papel dos estados nessa matéria. A realidade que a gente tem é muito diferente daquela que está no texto da lei, na Constituição. O que a gente tem são os estados fronteiriços atuando com suas forças estaduais, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, no combate a crimes transnacionais, tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando, descaminho. Eu não estou dizendo que as forças federais não atuam, eles atuam também. Só que muito se fala da fragilidade, da permeabilidade das nossas fronteiras. Mas a gente, às vezes, fecha os olhos para o fato de que os estados estão investindo com as suas forças, com o seu orçamento e com o seu pessoal no combate a crimes que, em tese, são de competência federal. E qual é a retribuição que o Estado tem por isso? Qual é a compensação financeira que os estados têm por empregar sua mão de obra e seu orçamento no combate a crimes, em tese, federais? O papel das Forças Armadas. Eles têm legitimidade para atuar na faixa de fronteira, né? Mas essa atuação ela é facultativa ou ela é obrigatória? Depende da decisão de quem? Do próprio comando, do presidente da República, de quem? Então, são questões que eu tenho levantado, que eu tenho trazido à tona, para a gente refletir. Eu acho que tem tudo a ver com o papel do CONCESP, tem tudo a ver nesse papel de articulação com o Ministério da Justiça, né? Tem tudo a ver com a perspectiva do evento, do ILAB Segurança, que é trazer esses temas para que a gente possa buscar caminhos para melhorar a nossa segurança. Doutor Tiago, fico muito agradecido. Sei que o senhor tem uma agenda agora à tarde, né, no Ministério da Justiça. Fico muito feliz, né, nessa oportunidade de entrevistá-lo mais uma vez, de poder falar do ILAB, né, em que a gente aproveita novamente e convida você que está em casa a participar do ILAB agora em 2026, um evento que, se o primeiro foi de excelência, né, o segundo com certeza vai ser melhor e maior ainda. Então, agradeço muito o senhor por esse trabalho. Eu sei que o senhor é uma peça muito importante, assim como é na Secretaria de Segurança Pública aqui do DF, também é no CONCESP, né? Não é à toa aí que já virou material carga, né? Então, e espero que o senhor continue a escrever. A gente precisa muito de debater, de uma análise reflexiva e com uma visão nacional, como o senhor tem, uma visão política também que o senhor tem, para que a gente possa avançar. Então, muito obrigado pela essa oportunidade. Meu amigo Luciano, eu que agradeço mais uma vez e estou à disposição aí para outras conversas. Muito obrigado, doutor. E esse foi mais um episódio super especial do nosso podcast Opinião Segura, aqui na LBV, em Brasília, um evento muito importante no cenário nacional, que é o Seminário Internacional Integrado de Segurança Pública e Defesa, um evento internacional que conta com o apoio da Flecha Engenharia, da Axon, da Ubrix e, obviamente, do ILAB, do COP e também do IACP. Um forte abraço a todos e até o próximo episódio do nosso podcast Opinião Segura. Força e honra.